Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Lincoln Estevam. Frequento o Divino Mestre há mais de 30 anos. Já passei pela educação espírita infantil, pela mocidade e atualmente faço parte do grupo dos conselheiros do Conselho Diretor da Casa. Nesse atual cenário, nesse atual momento, nós, do Conselho Diretor, estamos fazendo um esforço para darmos continuidade às nossas atividades, mesmo no ambiente remoto, aqui pela internet, pelo nosso canal do Facebook. Hoje, sexta-feira, é dia de reunião pública. A reunião pública acontece normalmente às 20 horas. Junto com a reunião pública, nós temos o trabalho de passe, a atividade de passe e também a atividade de atendimento fraterno. Pois bem, aqui no ambiente online será igual, apenas não estaremos próximos uns dos outros, participam das reuniões públicas. E caso você sinta necessidade do atendimento fraterno, sabe que os nossos atendentes fraternos estarão à disposição, basta você entrar em contato pelo e-mail que está aparecendo aí, na página do Facebook do Divino Mestre. Os conselheiros do Conselho Diretor do Centro Espírita Divino Mestre, os trabalhadores do Centro Espírita Divino Mestre assumiram o desafio de continuarem as suas atividades e é o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Acompanhe sempre o nosso canal no Facebook. Para a gente iniciar a nossa atividade da noite de hoje, eu gostaria de pedir a todos vocês que possam, nesse momento, fechar seus olhos, serenar a mente e direcionar o pensamento até Deus, nosso Pai, e até Jesus, nosso Mestre, irmão, agradecendo pela oportunidade da vida que temos, da saúde que temos e da família que temos, pela oportunidade maravilhosa que Deus nos dá a cada nova encarnação de tentarmos fazer melhor do que já fizemos, sempre no rumo do progresso e da evolução. Pedimos à espiritualidade amiga da casa que possa estar junto de nós, nos protegendo, nos intuindo e nos auxiliando em mais essa atividade. E que ela possa estender também essa proteção a todos aqueles que estiverem sintonizados neste momento. Pedimos ainda uma vibração especial em benefício de nosso planeta, por esse momento conturbado, de muita perturbação, e para que nós possamos, no nosso meio, no nosso convívio, semear a serenidade, a tranquilidade e a confiança, e que aprenderemos muito com essas experiências e sairemos mais fortalecidos. Que assim seja. Bom, como tudo é novo para a gente, é uma experiência nova, eu nunca fiz uma exposição ao vivo, é possível que alguns erros aconteçam. Fiquem tranquilos, eu peço a compreensão de vocês, nós estamos aprendendo, saímos da nossa zona de conforto e estamos numa zona de aprendizado em busca de uma zona de crescimento. Vamos lá. Meus amigos, nos últimos dias temos conversado de um único assunto, o coronavírus. Nossos olhos estão a todo momento voltados para o mundo exterior, para o mundo externo. Nossas preocupações voltadas em como combater esse vírus. Qual a melhor estratégia de saúde? Por outro lado, o que vai acontecer com a economia por conta dessas medidas de quarentena e de isolamento social? Pois bem, neste momento, talvez estejamos deixando passar uma oportunidade incrível de também olharmos para o nosso íntimo, para o nosso interior. Este momento de
perturbação, de agito, pode, nós que estamos no isolamento social, pode favorecer uma reflexão interior, íntima de cada um. É essa a razão pela qual eu escolhi esse tema, o valor terapêutico do perdão, para abordarmos na exposição desta noite. E que oportunidade maravilhosa que temos de estarmos no isolamento social, convivendo com familiares. Oportunidade para revermos nossos atos e revermos de que maneira podemos encarar o perdão em nossas próprias vidas. Vamos começar. O perdão pode ser visto sob duas perspectivas diferentes. Pode ser visto sob a perspectiva do ofensor, daquele que pede perdão, ou pode ser visto também sob a perspectiva do ofendido, aquele que perdoa. Para as nossas reflexões desta noite, vamos conversar sobre o olhar do ponto de vista da pessoa que é ofendida e que vai perdoar. E vamos ver também quais as implicações do perdão para a saúde do nosso corpo físico e espiritual. Para iniciar o nosso estudo, gostaria de falar um pouco sobre a relação entre o perdão e a moral. O perdão, por certo, está previsto e recomendado em inúmeras tradições religiosas, do judaísmo ao islamismo, passando pelo cristianismo, no budismo e no hinduísmo. É comum que a temática do perdão, que diz respeito à moral, esteja prevista como uma obrigação de várias das tradições religiosas mais importantes. Para nós cristãos, no cristianismo, o perdão é uma temática recorrente. Na oração dominical, o convite do Pai Nosso é para que perdoemos na medida em que possamos pedir perdão na medida em que tivermos perdoado os nossos ofensores. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo que abandona a casa do pai, quando retorna, ele encontra o perdão do pai. Na parábola do mau servo, está dito que devemos perdoar as dívidas para que possamos receber o perdão das nossas próprias dívidas. E é Jesus quem lembra, na passagem de Mateus, que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas será que o perdão diz respeito única e exclusivamente a uma obrigação moral? Penso que o perdão não é apenas uma obrigação moral. O perdão pode ser um ato de livre escolha, um ato de exercício do livre-arbítrio individual de cada um. O Espiritismo, doutrina progressista que é, procura desenvolver a ideia em cada um de uma moral autônoma. O ser deve exercer as suas escolhas de forma livre, consciente e autônoma. Para que possamos exercer a escolha do perdão de forma livre, consciente, autônoma, é preciso buscar bons argumentos. Eu não devo perdoar alguém porque está escrito em tal religião ou porque é uma obrigação moral. A minha opção é de livre escolha, do meu livre-arbítrio. Mas é preciso então buscar bons argumentos que justifiquem essa escolha do meu livre-arbítrio. É isso que a gente vai procurar conversar na noite de hoje nessa exposição. Começando pelo significado de perdoar. A palavra perdoar vem do latim
perdonare. Doar, além, donare, doar, per, além. Doar além, doar mais do que é possível. Doar-se por inteiro, por completo. Sendo prático, o que é e o que não é perdão? Bom, algumas ideias eu trago para vocês. Perdoar não é a desculpa exteriorizada. A desculpa exteriorizada é a desculpa da boca para fora. Ou, como está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que eu perdoo aquele que cometeu uma ofensa, que me machucou, que me fez sofrer, mas não quero nunca mais vê-lo. Essa é a desculpa exteriorizada, é a desculpa da boca para fora. Perdoar não é isso. Perdoar demanda reflexão íntima e profunda. Perdoar também não é a negação da ofensa, como se fôssemos seres superiores, que não são atingidos por nada. Isso não é verdade. O primeiro passo para o perdão é reconhecermos as nossas imperfeições, reconhecermos que ainda sentimos ofensas, recebemos as ofensas, sofremos com essas ofensas e muitas vezes por atos, por atitudes insignificantes. Para que eu possa partir para o perdão, é preciso primeiro reconhecer esse sentimento dentro de mim. Perdoar também não é conivência com os erros alheios. É pelo perdão que se abre as portas para a reparação. Se eu não deixar claro ao outro que houve um erro, eu lhe fecho as portas da reparação e do aprendizado. A exemplo de Jesus, na passagem da mulher adúltera, em que depois de ter convidado a todos que atirassem a primeira pedra quem não tivesse nenhum pecado, chegando a ela, ele disse: vá e não peques mais, não cometa o mesmo erro. Perdoar, portanto, não significa conivência com os erros alheios. Perdoar também não é o apagamento da ofensa. Apagamento é diferente de esquecimento. Memória. E a memória não se apaga jamais. Então, perdoar também não é o apagamento da ofensa. Desconstruímos a ideia de perdoar. É necessário agora que a gente busque um denominador comum que possa nos auxiliar a entender o que pode ser o significado, uma definição, um conceito de perdoar. Um deles que eu levo à apreciação de vocês é este. Perdoar é reconhecer que o outro, tanto quanto eu, errou, porque ainda não sabe fazer melhor do que fez até agora. Portanto, reconhecer que os erros acontecem, reconhecer que somos ainda espíritos imperfeitos, muito imperfeitos, caminhando no rumo do progresso, mas ainda imperfeitos. É preciso que a gente reconheça isso. Aquela pessoa que tem dificuldade em reconhecer que estamos num estágio ainda de muita imperfeição, é uma pessoa que sofre quando ela mesma comete os erros, o que é muito normal, o que é muito natural de acontecer. Pessoas assim terão sérias dificuldades na prática do auto-perdão, do perdão para consigo mesmo. Uma outra ideia, essa tirada de um livro do Dalai Lama, diz o seguinte: perdoar é adotar medidas de defesa de forma a conter o agressor, para que ele não nos continue ferindo mais. Contudo, essa atitude defensiva deve basear-se num sentimento de compaixão e não de ódio, pois a finalidade é educar quem nos ofende, para que ele não
continue a nos ferir. Portanto, é uma visão um pouco diferente, mas que traz ideias importantes para entendermos o significado do perdão. Perdão baseado num sentimento de compaixão, que é o amor por aqueles que ainda erram, como nós. Eis que então o budismo nos traz uma metáfora, nos traz uma ideia muito interessante. Qual a finalidade da vida para o budismo? Atingir a iluminação. E quando se atinge a iluminação, o que deve ser feito? No budismo disse que quando a pessoa atinge a iluminação, chega no monte, no topo, ela deve então descer ao mercado, isto é, descer onde estão as pessoas e lá praticar a compaixão. Lá amar aqueles que ainda erram por ignorância. É a isso que nos convida o perdão. E o perdão para o Espiritismo. Perdão para o Espiritismo, nós vamos ver que tem um papel fundamental. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A resposta que os espíritos dão a Allan Kardec é a seguinte: a caridade significa 3 coisas: benevolência para com todos, boa vontade para com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. As iniciais estão marcadas porque significa o BIP, para gravarmos bem. A caridade é muito mais do que o mero assistencialismo, ou a caridade material, como estamos acostumados a pensar. A caridade, como a entendia Jesus, engloba 3 aspectos. O aspecto de ação para com o próximo, a boa vontade para com todos. O aspecto do pensamento, o que devo fazer em relação aos erros dos outros, indulgência, tolerância. E em relação às percepções, a como recebemos os atos dos outros, do próximo. Se forem atos que nos causem sofrimento, a caridade nos convida ao perdão das ofensas. Portanto, esses os 3 aspectos da caridade na acepção, no entendimento de Jesus, como nos dizem os Espíritos na questão 886. De modo que, na visão do espírita, do espiritismo, o perdão é essencial à prática da caridade. É muito importante que a gente grave isso. Mas o tema da nossa palestra diz respeito ao valor terapêutico do perdão. Nós começamos conversando aqui o perdão do ponto de vista da moral, como uma obrigação moral prevista em inúmeras tradições religiosas, e falamos da visão espírita, que procura desenvolver uma moral autônoma, de modo que que cada ser seja livre, consciente e autônomo nas escolhas que fizer. Um outro argumento que pode favorecer essa autonomia e o exercício desse livre-arbítrio é percebermos os impactos, as consequências que o perdão tem para a nossa saúde. Então eu apresento para vocês esse valiosíssimo remédio, sem contraindicações, chamado perdão. Nas palavras do Dr. Francisco Cajazeiras, médico, professor universitário na Unifor em Fortaleza, no Ceará, médico espírita, perdoar é uma importante estratégia de saúde. Isso é um médico dizendo. Uma estratégia de prevenção de doenças. Nada diferente do que André Luiz já nos disse há muito tempo. Está lá em Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 20. Os princípios de Jesus
exortando-nos ao perdão incondicional. Lembre-se, não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, ilimitadamente. Então, os princípios de Jesus, nos convidando, nos exortando ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam. Portanto, André Luiz, que na sua última encarnação havia sido médico na Terra, que conhece a medicina da Terra, declara com todas as letras que o perdão, assim como outros princípios da doutrina de Jesus, o perdão incondicional favorece, quando observado, a uma imunologia, a uma imunidade perfeita da nossa vida interior. É o que nós vamos ver. Em relação às doenças e suas bases espirituais, uma breve passada em alguns conceitos da medicina é muito importante. Há muito tempo, imaginava-se que uma pessoa tinha uma boa saúde apenas se não tivesse nenhum sintomas de doença. Atualmente não é mais assim. E é a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, quem o diz. Dessa maneira, saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Saúde é muito mais do que a ausência de doenças. É um complexo bem-estar físico, mental e social. De acordo com a medicina atual, entende-se que praticamente todas as nossas enfermidades são primariamente de origem mental / espiritual. Eu acrescentei / espiritual porque, afinal de contas, a sede da mente está no espírito e não no cérebro, que apenas é o nosso equipamento orgânico do corpo físico. E quem diz isso? Dr. Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença, doutora Candace Pert e o próprio André Luiz, como acabamos de ver. Por exemplo, para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, o caso das doenças psicossomáticas. Elas surgem tendo por origem a imensa dificuldade do ser, de cada um de nós, em lidarmos com as nossas próprias emoções e sentimentos. Vale dizer, somatizar significa a nossa incapacidade de lidar com as emoções e com os sentimentos, transformando-os em doenças no nosso corpo físico. Esse é o significado de somatizar ou das doenças psicossomáticas, que tem origem nessa dificuldade, nessa nossa incapacidade de lidar com os sentimentos e com as emoções. É preciso também falar, nesse assunto, sobre a reação de fuga e luta, estudada pelo Dr. Walter Cannon. Reação de fuga e luta, ou mecanismo de fuga e luta, é um mecanismo de defesa muito comum entre os animais. À medida em que se sentem ameaçados, em perigo, dispara-se a reação de fuga e luta que os prepara, seja para fugir, seja para lutar. Faz parte do instinto de sobrevivência, mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa também está presente em nós, seres humanos. Pois bem, quando estamos diante de uma situação de perigo, de ameaça, a recepção pelo cérebro dessa emoção gerada pela mente, pelo espírito. É o espírito que gera essa emoção é captada pelo cérebro. E isso imediatamente dispara uma série de mecanismos e de alterações no nosso corpo físico. Algumas delas, palidez cutânea, a pessoa fica branca de medo, aumento da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, o coração começa a bater mais forte,
da frequência respiratória, a pessoa fica ofegante, ocorre hiperglicemia, é enviado a glicose para a corrente sanguínea, porque é provável que o ser precise de mais energia naquele momento, para fuga ou para luta. E é despejada uma quantidade enorme a nível bioquímico de hormônios do estresse, tais como adrenalina, noradrenalina e cortisona. Tudo isso acontece como reação pela sensação, pela emoção causada pelo estresse daquela situação. Pois bem, a medicina descobriu que a emoção negativa, como a raiva, o ressentimento, produz no nosso corpo físico o mesmo tipo de efeito. As mesmas coisas que acontecem numa reação de fuga e luta natural, como um mecanismo de defesa que tem origem no instinto de sobrevivência, é a mesma que acontece em situações de estresse decorrentes de raiva e de ressentimento. Por exemplo, uma situação que é comum de acontecer no nosso dia a dia. Eu saio para trabalhar e saio atrasado de casa, pego o trânsito no caminho, ou o ônibus está cheio de gente. Chego atrasado no trabalho e logo que eu chego, recebo a notícia de que o chefe quer falar comigo. Vou até a sala do chefe e lá recebo uma bronca que eu sinto injusta do meu chefe. No final da conversa, ele ainda acusa. E ainda por cima, você está chegando atrasado. No que ele tem razão. Aquilo mexe comigo por dentro. Sentimento de raiva. Eu fico magoado com aquela situação. Naquele momento que eu me sinto ameaçado, me sinto em perigo, a reação de fuga e luta começa a acontecer dentro do meu organismo físico. Mas óbvio, no nosso nível de progresso social, de civilização, eu nem vou me engalfinhar com o meu chefe, não vou para a luta e também não vou sair correndo da sala do meu chefe. Não vou fugir da conversa. Mas aquela sensação, aqueles sentimentos, aqueles efeitos físicos e bioquímicos acontecem no meu organismo. Pois bem, quando eu saio da sala do meu chefe, já cheguei atrasado, passei um tempão levando bronca na sala dele, resolvi almoçar. Aí eu vou almoçar e aquela lembrança volta à minha mente. E eu revivo aquela situação e aquele momento de raiva pela bronca que eu levei do meu chefe. Volto à tarde para trabalhar, em determinado momento, relembro daquela situação novamente, revivo aquela emoção. Chego à noite em casa, vou conversar com minha esposa, com meu esposo, trago aquele assunto novamente, narro novamente o que aconteceu e revivo aquela emoção negativa. Na hora de dormir, não costumo me preparar adequadamente, encosto a minha cabeça no travesseiro e aquelas lembranças novamente retornam aos meus pensamentos. O que está acontecendo nesse momento? A lembrança faz com que o nosso corpo físico reviva aquela emoção negativa. Só que tem uma diferença. O corpo não sabe distinguir o tempo. A cada nova vez que eu relembro daquela emoção negativa, daquele sofrimento, é como se eu estivesse sofrendo aquele ataque, aquela ofensa, novamente. E o que isso impacta no nosso organismo físico? A reação de luta ou fuga, esse mecanismo de defesa que faz parte do nosso instinto de sobrevivência, ele é muito positivo para a nossa evolução, foi muito positivo para que chegássemos até aqui, mas ele precisa ser executado
por um período de curta duração. Quando eu relembro essa emoção negativa, e essa emoção negativa é persistente nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, eu aumento esse intervalo de tempo. A repetição da emoção negativa faz com que a composição dos hormônios que são liberados, aqueles hormônios que nós falamos do estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisona, ela produz uma reação bioquímica que inibe a resposta dos nossos anticorpos. É natural entender isso. Se estamos nos preparando para uma ameaça externa, baixa-se a preocupação com as ameaças internas, que são funções dos anticorpos. Só que se eu aumento o tempo que isso acontece, a duração dessa emoção negativa, eu reduzo a minha imunidade. Perceberam o que pode acontecer? Quais são os efeitos de guardar mágoa, ressentimento oriundo de não ter perdoado alguém que te ofendeu por um longo, prolongado período de tempo? Por exemplo, as pesquisas feitas sobre o câncer identificam que é possível que a incapacidade do sistema de defesa do organismo, existe uma incapacidade do sistema de defesa do organismo na identificação das células cancerosas. Por isso que elas se reproduzem indefinidamente, ilimitadamente, de forma totalmente desorganizada. E ela é provocada por distúrbios emocionais. E são os hormônios do estresse produzidos em estado de raiva e de ressentimento, que são fruto de situações em que a gente não perdoa alguém, podem ser responsáveis por essa falha, se a situação, como eu falei, perdurar por um longo período de tempo. De modo que esses efeitos são o que explicam as somatizações das emoções causadoras de aberturas para a nossa baixa imunidade, propiciadoras de doenças do nosso corpo físico. Por que então perdoar? Nós não falamos que o perdão pode ser encarado também como um ato de livre escolha? Pois bem, devemos perdoar porque somos livres. Somos livres para escolher o que queremos. Se eu não perdoo, eu permito que uma ação externa tenha o poder de provocar todos esses distúrbios que nós vimos no meu íntimo, no meu corpo físico, influenciando negativamente a minha, a sua, a nossa saúde integral. Se eu sou livre, eu posso me opor a isso. Eu não preciso permitir que algo externo a mim tenha esse poder sobre mim. Eu devo perdoar porque é uma decisão pessoal, unilateral. Ela não depende de ninguém mais, apenas de você, apenas de mim, de cada um de nós. Eu devo perdoar também porque, se eu sou livre, se eu não quero ter uma influência externa sobre mim, se eu reconheço que essa decisão é pessoal, eu preciso ter atitude. Assumir esse compromisso, assumir o livre-arbítrio que eu tenho sobre mim, para então conseguir construir a minha paz interior. E é difícil. Mas por que é tão difícil assim perdoar? Bom, uma das razões que me parecem muito claras é porque a nossa educação muitas vezes ensina as crianças de maneira equivocada ao revide, à vingança, baseando-se numa ideia muito equivocada e falsa de justiça.
Também é difícil porque temos os nossos condicionamentos reencarnatórios. É um atavismo do nosso psiquismo, decorrente de sucessivas encarnações. Somos muito imperfeitos. Muitas vezes, em vidas anteriores, não soubemos perdoar. E seguimos trazendo esse automatismo, esses hábitos para a nossa vida atual. É preciso romper com esse comportamento. Daí, uma grande dificuldade. Também é difícil porque não basta a mudança do comportamento sem que eu trabalhe primeiro o meu sentimento. Na maioria das vezes, eu não reconhecendo, negando a ofensa, não reconhecendo que me sinto chateado, machucado, eu impossibilito, eu inviabilizo trabalhar esses sentimentos dentro do meu íntimo. Sem trabalhar os sentimentos, em matéria de perdão, eu não vou conseguir mudar adequadamente o meu comportamento. Também é difícil por conta de situações de compensação mórbida. O que são situações de compensação mórbida? São situações em que uma das pessoas envolvida naquela relação, numa determinada relação conflituosa, difícil, ela sabota qualquer tipo de solução porque ela sente que aquela é a maneira possível para manter o vínculo com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. Isso é muito comum em situações, por exemplo, como divórcio. Um dos cônjuges procura sabotar qualquer tipo de solução que se apresenta porque aquilo é o que permite que o vínculo continue. E aí, de parte a parte, o perdão não acontece, justamente por essa dificuldade. Devo dizer que às vezes o perdão é difícil porque nós não o compreendemos muito bem. É um erro pensar que o perdão é uma indulgência absoluta e que eu devo agir como se nada tivesse acontecido. Mentira, já falamos aqui. As ofensas normalmente acontecem e produzem situações de intensa emoção, de intensa dor e de sofrimento. Não é possível agir como se nada tivesse acontecido. E o perdão não precisa disso para que aconteça. O perdão não é um ato. O perdão é um processo. Como a gente acabou de ver acima, depende de se trabalhar o sentimento para conseguir mudar o comportamento. Para ficar mais clara essa contraposição, há uma frase que diz que o perdão não é como uma rosa, uma flor que eu dou ao outro. O perdão é como um jardim que eu devo cultivar dentro de mim. Muitas vezes, o perdão é difícil porque eu imagino uma situação de reconciliação plena com aquele que praticou a ofensa. Esse é um ideal que nem sempre é possível. Mas se você pensa assim, não se preocupe com isso. Nem sempre o restabelecimento da situação como era é possível. E você não deve se culpar por isso. É possível que a pessoa que praticou a ofensa não te apresente, não te mostre nenhum indício de que ela melhorou. Mas você pode perdoá-la. Esquecer as ofensas é possível? Primeiro, situação de ofensa gera um sofrimento, uma dor muito grande para a pessoa ofendida. Essa dor, esse sofrimento, essa emoção estão registrados em nossa memória. E a memória não se apaga.
Apagamento das ofensas é amnésia. Nós não estamos falando aqui de amnésia. Esquecer é não repetir na mente o ataque sofrido. E isso é possível. Como vimos, a grande influência negativa, o grande impacto negativo que a falta do perdão provoca em nosso organismo físico, nosso bem-estar físico, mental e espiritual, decorre da mágoa que nasce da lembrança de reviver aquela situação inúmeras vezes. É esse ciclo que precisa ser rompido. Como falamos, relembrar a ofensa é como permitir que o ofensor nos atinja novamente. Por isso, esquecer as ofensas é o mais recomendado, para que a gente não reviva como um filme que fica passando inúmeras vezes nos nossos pensamentos aquela ofensa e permita que eu abra portas para baixar a minha imunidade e ficar suscetível às doenças. Muitas vezes o esquecimento é difícil em razão da nossa própria natureza humana, que procuramos traduzir a ofensa numa situação de justiça e queremos buscar justiça, mas talvez confundimos muito qual o verdadeiro significado de justiça e acabamos incorrendo no erro de situações como a vingança. Quando falta o perdão, é possível que deixemos abertas as portas da obsessão. Para aqueles que acreditam na reencarnação, na imortalidade da alma, a falta do perdão persegue aquele espírito no pós-vida, após a morte. Quem participa das reuniões mediúnicas percebe nas diversas comunicações mediúnicas como é recorrente a explicação que espíritos obsessores dão para os atos que estão praticando de influenciações negativas nas pessoas que estão encarnadas. Por que isso acontece? Isso acontece porque faltou trabalhar o perdão das ofensas, o perdão dos atos que foram feitos ainda em vida e que eu não soube trabalhar dentro do meu sentimento. Um esclarecimento é importante. Os obsessores, como aprendemos no curso de MEP, Mediunidade, Educação e Prática, Ensino e Prática, os obsessores não são nossos inimigos. Os obsessores somos nós que ainda não aprendemos a perdoar. E essas situações se alternam ao longo do tempo, num período que é variado da erraticidade entre uma encarnação e a outra, que pode durar séculos, séculos de pessoas, de espíritos imortais que se ofendem e não se perdoam, de modo que um venha a ser, em sucessivas encarnações, o obsessor do outro. Portanto, é preciso aprendermos a lição do perdão, para que nós possamos, da nossa parte, romper com esse círculo negativo. E, finalmente, a virtude. Muitas pessoas confundem o perdão como se fosse um sinal de fraqueza. Meus amigos, o perdão não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, o perdão é um sinal de fortaleza. Quem perdoa se empodera do poder de construir a sua própria paz interior. Por isso que aqueles que atingem o perdão na sua plenitude
que atingem a virtude do perdão podem dizer que o espírito que adquire essa virtude não achará dificuldade em mais nada. Afinal de contas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Alguém ofende essa pessoa, pode causar um sofrimento, uma dor, uma intensa emoção, mas você sabe perdoar. Você sabe compreender, acima de tudo, que nem todos estamos no mesmo nível de evolução, no mesmo nível de progresso intelectual e moral, e entendendo que estamos em diferentes níveis de progresso intelectual e moral, eu compreendo que as faltas alheias, as imperfeições alheias são naturais, fazem parte do processo evolutivo, mas que aquele espírito que errou por ignorância vai aprender e também vai evoluir. Por isso, o perdão. Trouxemos alguns argumentos que eu espero serem convincentes para que vocês, de forma autônoma, livre, consciente, possam optar pela terapêutica do perdão. Para quem assim decidir, para quem assim optar, trata-se de desenvolvermos em nós uma questão de hábito. E aqui eu trago uma sugestão. Poderiam ser outras sugestões. É apenas uma ideia que pode ajudar a cada um de vocês que está assistindo aqui a desenvolver esse hábito, de forma que ele seja algo natural, algo automático na sua vida. E quem nos traz essa sugestão é o Dr. Fred Luskin. O Dr. Fred Luskin teve um episódio na sua vida em que ficou muito magoado com um amigo, e aquilo lhe causou um intenso sofrimento. E ele resolveu estudar. Por que aquilo tinha acontecido com ele e tinha tirado ele do eixo, tinha desestabilizado tanto ele emocionalmente? Pois bem, estudando sobre o que aconteceu, ele resolveu criar um projeto que chama Projeto Perdão, na Universidade de Stanford, na Califórnia. E o que o Dr. Fred Luskin recomenda que poderiam ser 9 passos para tornarmos o perdão um hábito na nossa vida. São eles. Em primeiro lugar, conheça o problema. É necessário que a gente reconheça e não negue o que estamos sentindo. Primeiro passo, reconhecer o que estamos sentindo. Precisamos também sermos capazes de elaborar e de explicar aquilo que estamos sentindo. Se conseguirmos fazer isso, na sequência, seria desejável que conseguíssemos conversar com alguém da nossa confiança, alguém em que podemos confiar, e relatar o que aconteceu. Talvez, por meio dessa conversa, a gente chegue até a perceber que não houve ofensa nenhuma. Mas se tiver havido alguma ofensa, o próximo passo é comprometer-se, é estabelecermos um compromisso com a nossa própria saúde. Por quê? Para fazermos nos sentirmos bem, nos sentirmos melhor. Essa é uma decisão pessoal. Cabe a cada um de nós. Busque a paz. Como a gente viu, nem sempre a reconciliação é possível. Tudo bem, não é uma questão necessariamente de reconciliação, mas é uma questão de buscarmos a nossa paz interior. É procurarmos olhar para aquela experiência que nos causou sofrimento de uma maneira diferente, menos pessoal, que envolva menos o nosso orgulho ferido. Ponha em perspectiva. Dissemos várias vezes aqui
que o ideal é que a gente não revivesse aquela emoção. O que nos traz mágoa, ressentimento, causa sofrimento, não é a ofensa mais. É a lembrança daquele ato e o que a lembrança daquele ato nos traz. Mas aquilo aconteceu no passado. Nós precisamos viver o momento presente. Deixemos o passado de lado. Esquecimento das ofensas. Por meio do esquecimento das ofensas, nós não vamos reviver a mágoa que essa lembrança nos traz. Isso é pôr em perspectiva a experiência que nos causou o sofrimento. Gerencie o estresse. Se surgir esse estresse decorrente da lembrança, de revivermos essa lembrança, gerenciamos o estresse de várias maneiras. Por exemplo, meditação. Por exemplo, esporte. Que nós possamos praticar algum ato que nos permita, por instantes, afastarmos das nossas ideias aqueles pensamentos que ficam remoendo lembranças de ofensas passadas. Não espere pelos outros. Nós precisamos reduzir as nossas expectativas que temos em relação aos outros. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que a felicidade para a vida moral é termos a consciência tranquila. E o perdão só depende de nós, de fazermos o nosso melhor. Não depende do outro. Devemos buscar outros caminhos para atingirmos os nossos objetivos, que não necessariamente passem por repisar aquele caminho que nos fez sofrer. Assuma o poder do perdão. Não perdoar significa dar o controle da sua vontade, da sua liberdade, da sua vida às experiências exteriores que te feriram. Perdoar significa retomar esse controle da sua vida, permitindo que você possa ver o amor e a bondade que estão ao seu redor. Torne-se o protagonista. É necessário, para estabelecermos o perdão na nossa vida, que a gente mude o foco da nossa narrativa. Que foco você quer dar? O foco da ofensa ou o foco no perdão? Essa decisão depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. É uma questão de hábito. Inspire-se no exemplo. Inspire-se no exemplo de Mahatma Gandhi, que foi jogado de um trem em movimento, que sofreu inúmeros ataques, mas que nunca se revoltou. Procurou de forma pacífica, no pacifismo, defender os seus ideais. Não foi conivente, mas nunca por meio da violência. E sempre perdoou. Inspire-se no exemplo de Nelson Mandela. Foi ativista, quando ativista, preso por 27 anos. 27 anos. Nós estamos há apenas uma semana confinados em nossos lares e já é difícil. Esse homem ficou 27 anos preso na cadeia. Mas ele não saiu com o sentimento de vingança. Pelo contrário, soube superar, soube perdoar os seus adversários e conseguiu unir o seu país contra o apartheid sem jamais ter pensado no sentimento de vingança. Vocês podem me dizer, tá certo, você trouxe 2 exemplos aqui, mas são pessoas incomuns, extraordinárias. É difícil, eu não consigo fazer isso. Todos nós somos capazes. Pessoas normais são capazes, seja o que acontecer, seja o que for que tiver acontecido. Como, por exemplo, o Sr. Masataka Ota. Teve um filho sequestrado, filho de 8 anos,
sequestrado e morto pelos seguranças que trabalhavam na sua loja. O Sr. Ota procurou os criminosos na prisão e foi até eles para oferecer o seu perdão, para perdoar-lhes. É uma pessoa normal, como cada um de nós, que tirou forças de dentro de si para exercer o perdão. Fez um ato de livre escolha, que é o que estamos propondo aqui no estudo desta noite. Para encerrarmos, meus amigos, eu vou deixar vocês com essa mensagem do Chico Xavier, dizendo que o nosso estudo ele passou aqui pela importância do perdão para a nossa saúde do corpo físico. Ele sugeriu aqui algumas dicas, algumas ideias de como podemos nos habituar, nos acostumar, desenvolver em nós a prática do perdão no nosso dia a dia, e trouxemos também alguns exemplos inspiradores. Mas agora, as ações só dependem de cada um de nós, de cada um de vocês. Diz Chico Xavier que o perdão não faz a outra pessoa correta. Ele te faz livre. Nós vamos encerrar então a nossa transmissão da noite de hoje, agradecendo bastante a atenção de todos vocês, lembrando que o nosso grupo de passistas permaneceu durante todo o trabalho da reunião pública em corrente vibratória. Se você quiser colocar a sua água para receber os fluidos positivos, para que a água seja fluidificada, por favor, fique à vontade. Se você precisar de atendimento fraterno, procure os nossos canais que estão divulgados na página do Facebook para receber o seu atendimento fraterno pelos nossos atendentes que também estão disponíveis. Eu gostaria de dizer a todos vocês que foi uma experiência muito positiva, que os trabalhadores do Centro Espírita Divino Mestre continuarão suas atividades aqui de modo virtual enquanto durar essa situação. E a gente espera contar com a participação, com a presença aqui de todos vocês, para que a gente possa continuar divulgando a mensagem espírita de consolo e de esclarecimento para todos. É muito importante que a gente mantenha essa corrente positiva, essa vibração positiva nesse momento de tanta turbulência e de tanta perturbação. Para finalizarmos, vamos à mensagem de encerramento final. Palavras de vida eterna. Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus. Palavras de vida eterna. 26. Chico Xavier, Seja Espírito qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, a Deus tudo é possível. Jesus, Mateus 19:26. Que o Senhor Supremo pede seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fé. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquiete-te e abençoas com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde,
sem os violência. loucos serão curados, Recorda que os toda ingratos dor, como toda despertarão. nuvem, forma-se em É da lei do sombra Senhor que a luz passa. domine a treva, Se sem outros ruído, gritam e sem oprimem, violência. espancam e Recorda que amaldiçoam, toda dor, como acalma-te toda e nuvem, espera. forma-se Não em ouvides sombra a palavra do e Mestre passa. quando nos afirmou Se que a Deus outros tudo gritam é e possível, oprimem, e espancam garantindo e o teu próprio amaldiçoam, descanso, acalma-te refugia-te e espera. em Deus. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus.